Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja no teu coração e esteja na sua vida. Vamos desfrutar desse momento de estarmos na casa de Deus. Vamos fazer uso deste direito que Cristo nos concedeu, abrindo as Sagradas Escrituras no livro de Jonas. Quero falar sobre Jonas hoje. Já havia pregado essa mensagem um tempo atrás na Matias. Quero estar falando com vocês sobre ela aqui hoje, para que Deus possa ser grande na nossa vida. Abra aí no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Na verdade, eu vou pregar o livro todo, mas nós vamos ler alguns versículos do livro de Jonas, né? O título dessa mensagem é A Teimosia do Homem. Sabe que a teimosia é um grande defeito. Muitos consideram isso como uma qualidade, erroneamente falando. Teimosia nunca, jamais foi qualidade em quem quer que seja. Ser teimoso sempre é um defeito, porque nos conduz sempre a ter uma opinião fixa sobre determinado assunto, nem sempre tendo reais conhecimentos sobre ele. Eles são geralmente baseados em experiências um tanto fraudulenta, em conhecimentos adquiridos de forma inconstantes, incertas, e tornam então a pessoa a crer numa inverdade. Vamos falar sobre isso? Livro de Jonas, capítulo 1 e versículo 1, a vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou porque a sua maldade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, nas tuas mãos os colocamos agora. Pedimos a Ti a tua sabedoria e o teu entendimento, pois estamos aqui para manifestar e realizar a tua vontade. Que o teu poder, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua glória venha a ser grande na nossa vida. Cremos, confiamos, acreditamos em Ti. És o melhor que temos, és um Deus forte e poderoso. Tem liberto, tem abençoado, tem curado, tem abençoado, tem concedido vitórias àqueles que de fato querem ser vitoriosos. Por isso, nas tuas mãos queremos estar hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui então para falar sobre Jonas. Esse homem que, sem dúvida nenhuma, foi um grande servo, foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Quando o título da mensagem fala em a vocação de Jonas, expressa de uma forma muito bem colocada, pois de fato ele tinha um talento, uma vocação, uma capacidade peculiar à sua personalidade e à sua maneira de ser. Mas um homem, quando muito usado por Deus, não necessariamente está fazendo exatamente aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. O homem, a mulher, as pessoas que estão sobre a terra, não necessariamente estão agradando a Deus com a sua forma de pensar, com a sua forma de viver, com a sua forma de agir, com a sua forma de escolher e principalmente com as decisões que tomam ao longo da sua vida. Nada acontece por acaso.
Nada acontece por acidente. Tudo que acontece na tua vida não é uma questão de sorte, tampouco uma questão de azar, mas de consequência das escolhas e atitudes que você tem feito ao longo da sua vida. Jonas, um homem que foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive. Deus disse para ele: Jonas, vai a Nínive e prega para aquele povo, pois a maldade que está no coração deles, a maldade que eles têm tido, o comportamento que eles têm tido, tem sido tão grave que chegou até a minha presença e muito tem me desagradado. E pretendo eu destruí-los por causa disso. Às vezes, quando as pessoas leem a Bíblia e olham textos como esse, se apavoram, mas poxa, Deus é mau e porque Ele está dizendo que Ele vai matar, que Ele vai destruir como as pessoas. Amados, as pessoas fazem isso todos os dias da sua vida. As pessoas se destroem uma vida inteira com um cigarro e quando chegam no final da vida, que poderia ser muito mais longa, estão com câncer em diversos órgãos do corpo, dizem que é castigo de Deus? Não, é consequência das suas escolhas. Bebe uma vida inteira, estoura uma cirrose, é castigo de Deus? Não, é consequência das suas escolhas. Tratou a família mal, perdeu a família, os filhos não te amam, castigo de Deus? Não, consequências da maneira como você se relacionou. As pessoas se destroem ao longo da sua vida, tentam criar uma felicidade externa. Tentam criar uma falsa alegria. Jonas, inclusive, ele critica aqui a questão da vaidade, que é uma questão de um autoendeusamento. A pessoa, por tentar suprir uma falta, uma necessidade de alegria, ela tenta se superar através da sua aparência. Ela tenta modificar a sua aparência para que ela consiga enxergar no espelho uma alegria que ela não está sentindo. Aí uma hora o cabelo está preto, daqui a pouco ele está loiro, daqui a pouco ele está azul, daqui a pouco ele está roxo, e ao longo da vida a pessoa passa por muitas mudanças e muitas transformações em todas as áreas, porque ela não consegue se sentir feliz, constante, ela não consegue se sentir bem em nada que ela fez até o momento. Porque na verdade ela está tentando criar uma felicidade externa e não uma felicidade interna. Jonas, então a gente vê que Jonas, ele tinha o conhecimento, ele sabia o que era certo, mas ele disse: não, Deus está mandando para Nínive, mas eu vou dar no pé que eu sei que Deus é riquíssimo em misericórdia, e eu vou chegar lá, eu vou falar, vou acontecer, Deus vai ficar com pena de todo mundo, então eu vou dar no pé que Deus arrume outro para isso. E ele achou que Deus, que o poder de Deus não estava sobre Tarse, não estava no navio. Quem sabe Deus, ele é poderoso só na terra, no mar não. Então eu vou comprar uma passagem para dentro do navio e vou me mandar para o meio do mar, porque lá no meio do mar Deus não me acha. Piorou a coisa. Resultado que veio uma grande tempestade, ventos que eles que estavam acostumados a navegar se apavoravam. As ondas eram tão fortes que o navio começou a estralar como se fosse partir ao meio. Todo mundo começa a pedir para tudo que é santo, né? Um é devoto de A, o outro é devoto de B, o outro é devoto de C, mas na hora H nenhum deles fez porcaria nenhuma. Aí o capitão, apavorado por algum motivo, desce até o porão. Chegando lá, adivinha quem estava dormindo? Jonas. Não em vão que quando a gente participa da Santa Ceia e lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, o texto diz: há muitos de vós
fracos, doentes e muitos que dormem. Porque quem realmente quer uma mudança na sua situação, está acordado. A gente tende a, quanto mais no erro você tiver, mais você tende a se acomodar. Aquelas falsas verdades. Porque tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus. Se tudo que acontece na tua vida fosse vontade de Deus, você teria uma vida com abundância. Você seria feliz em todas as áreas, não teria falta de nada, seria plenamente feliz, você e a sua família. Não está acontecendo isso? É porque a vontade de Deus não está na tua vida. Porque eu sou azarado. Outra desculpa. Alguém que não sabia explicar disse que tem coisas que acontecem por uma questão de azar. Bobagem. Mas eu não tenho sorte na vida. Para que tu quer sorte? Eu disse isso várias vezes. Eu nunca precisei de sorte. Tampouco nunca fez diferença esse tal negócio chamado de azar. Eu preciso ter Deus e atitude. Se eu tiver Deus na minha vida e atitude para lutar por aquilo que eu preciso, sabedoria para administrar as minhas escolhas e as minhas ações, eu chego aonde eu quero. Amém. Não preciso de sorte ou azar. Pura bobagem. Aí Jonas, ele é acordado por um ímpio. Às vezes é o ímpio que tem que chamar a atenção daquele que se diz convertido. Porque ele pegou no sono. Mas eu creio em Deus. Se tu crê em Deus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas alegrias tu tem para contar na tua casa? Bispo, lá em casa está tudo feio. Então não crê em Deus coisa nenhuma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar ciência da nossa situação. Eu tenho que perceber qual é a minha situação nesse momento, nesta hora. Não adianta eu ficar achando que tenho Deus se a minha vida está uma droga. Não adianta eu achar que eu tenho fé se nada de diferente acontece. Dizem, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Mas então para de orar para o capeta e começa a orar para Deus, ora. A maneira como a gente se coloca na vida é que atrai ou coisa boa ou coisa ruim. E Deus respeita isso, livre-arbítrio. Tu tem o direito de conduzir a tua vida para onde você quiser. E Deus apenas no final vai fazer a sua palavra valer. Jonas é acordado. Ao tomar ciência da situação, todo mundo tira sorte. Quem sabe, todo mundo, cada um escreveu o nome num papelzinho, colocou dentro de uma urna e vamos sacudir, vamos ver quem que fez arte, quem é que aprontou. E tiraram o papelzinho, adivinha o nome de quem caiu? Jonas. Se é uma pessoa como nas características que nós citamos até agora, ela já dizia, viu? É tudo eu, tudo eu. Mas claro que é tu, quem está fazendo tudo errado é tu, poxa. O bispo quando prega só para mim. Sabe que o bispo José, uma vez, em uma das suas mensagens, ele disse essa frase, isso marcou muito. Ele disse, irmãos, tem irmãos que é difícil até para mim pregar. Porque se eu pregar a capa, acusa a pessoa. Não tem o que fazer. A pessoa está errada de Gênesis a Apocalipse. Eu vou pregar o quê? Se eu ler Bíblia Sagrada, eu já estou dando os dedos. Está tudo errado. Então não é uma questão de querer acusar, apontar ou assim por diante. Quando a gente vem à igreja, nós estamos na casa de Deus, tem em mente, qual é o teu objetivo na igreja? Eu quero ser feliz. Não, está errado. O teu objetivo tem que ser mudar. O teu objetivo tem que ser colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. O resto é consequência. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou indo à igreja para ser feliz. Está indo errado. Eu estou indo à igreja para que Deus me cure. Está indo errado. Eu estou indo na igreja para que Deus salve a minha família. Está indo errado. Tu tem que ir à igreja para amar e servir a Deus. O resto é consequência.
ao ler o nomezinho de Jonas, os homens tudo apavorado, o pavor tomando conta, e o mar dando laço naquele barco assim, sem limite. Já, olha o versículo 8, que interessante. Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo tu és? E encheu o homem de pergunta. É o pavor. É claro que ele não teria nem tempo para responder isso tudo. Se é que para falar num navio que está tombando para um lado e tombando para o outro, o cara tem que se agarrar em alguma coisa. Já era difícil até de falar, mas o pavor toma conta. Jonas já havia antes comentado com alguns que ele estava fugindo do seu Deus. Até aquele momento era só uma velha piada, uma gozação, ninguém estava dando bola, entende? Era a piada do barco, né? Quem sabe era esse o motivo que induziu ele a ir para um porão dormir, que é para não ficar no meio das pessoas ouvindo piadinha, porque ele estava dizendo que ele estava fugindo de Deus, né? Ele estava isolado, ele se isolou das outras pessoas, até que a coisa começa a acontecer e tudo começa a fazer sentido. Jonas, ele diz: me lancem ao mar e certamente tudo se acalmará. Só que esses homens que estavam no barco, eles perceberam que tudo aquilo que Jonas havia falado, que eles não estavam acreditando, estava fazendo sentido naquele momento. E por fazer sentido, eles temeram, eles ficaram com medo. Poxa, mas se tudo isso está acontecendo só por causa dele, se a gente atirar ele dentro d'água, aí é que o negócio afunda mesmo. Se reuniram todo mundo, vamos, cada um pega no remo e vamos remar para tentar chegar na beira da praia. E remar, e remar. E quanto mais remavam, mais laço o mar dava. Mais acontecia. Até que aqueles homens se reuniram e disseram: Senhor. Aí eles pararam de orar para 3.000 santos e começaram a orar para um que faz alguma coisa. Disseram: Senhor, perdoa-nos e não nos cobre pelo mal que estaremos fazendo a este homem. Perdoa-nos e não nos impute, não nos cobre isso, pois estamos fazendo conforme aquilo que ele está nos dizendo para fazer. Quando eles jogam o homem Jonas ao mar, a tempestade acalma. O pavor novamente toma conta. E eles dentro do navio fazem sacrifício, fazem voto a Deus: ah, Senhor, se tu me abençoar, que eu chegue vivo no meu destino lá em Tarso, eu vou ser fiel a ti o resto da minha vida. Cada um fez o seu voto. E Jonas, dentro do mar, começou a afundar. Capítulo 2, aqui de Jonas, faz uma descrição magnífica disso. Jonas, quando está já dentro do ventre da baleia, ele faz uma oração e relata aquilo que estava acontecendo. Quando Jonas foi lançado ao mar, até então quando lançaram Jonas ao mar, a baleia veio e já o engoliu, certo? Errado. Quando lançaram ao mar, ele começou a afundar e a se afogar. Ele mesmo diz, relatando a sua ação: e as águas me cercaram e entraram ao mais profundo da minha alma. Fui afundando no abismo e cheguei ao mais profundo. As algas se enrolavam na minha cabeça. Ele, literalmente, ele foi afundando do mar e vendo a sua vida passar em questão de segundos. Ele foi enxergando: poxa, não era para mim estar passando por isso. Não era para mim estar sofrendo um afogamento agora. Não era para mim estar sendo jogado fora por todas essas pessoas. Porque era para mim estar em Nínive pregando a palavra de Deus. Todo este mal que está me acontecendo não é castigo, é consequência da escolha errada que eu fiz durante a minha vida.
Quantas escolhas erradas você não tem feito ao longo da tua vida? Em quantas coisas você tem confiado, acreditado e não tem obtido o resultado que se espera? Castigo de Deus? Não, consequências das tuas escolhas, consequências das tuas decisões, decisões impensadas, decisões baseadas em sentimentos, seja de raiva, seja de extremismo, decisões baseadas em experiências ruins, decisões baseadas por excesso de empolgação. E Jonas, quando ele estava quase que desmaiando, o peixe então o engole, e ali no ventre da baleia ele diz: Senhor, quando eu já me achava perdido, quando eu já via a minha situação sem solução, quando eu me via já nas profundezas, recebi a graça de novamente poder ver o teu templo, a tua glória. Mesmo nas profundezas, a minha oração chegou ao teu santo lugar. Aleluia. Ali ele fala com Deus, ali ele conversa com Deus. E aí Deus ordena para o peixe: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele o vomitou a Jonas na terra. Jonas agora estava onde deveria estar. E o capítulo 3 começa dizendo uma frase que eu achei muito interessante, dizendo: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Quantas vezes Deus já tinha falado com Jonas? 2, certo? É a segunda vez que Deus está falando para Jonas fazer algo simples, ir para Nínive pregar. Quantas vezes Deus teve que falar com a baleia? Como um homem difícil. Quem será os irracionais? Quantas vezes será Deus já te chamou para o Evangelho? Quantas vezes Deus já te chamou para a salvação? Quantas vezes Deus já te chamou para a fidelidade? Quantas você já ouviu? Deus aqui está falando com Jonas pela segunda vez. Com a baleia, foi falar apenas uma vez, e a baleia foi até a beira da praia, cuspiu Jonas e o entregou em segurança, e ela foi embora seguir com a sua vida. E ali continua. Jonas então, ele vai e prega a palavra, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho em Nínive. Começa a avisar o povo. Era uma cidade grande, dava cerca de 3, 4 dias de caminhada para atravessar a cidade. Só de homens tinha aproximadamente 120 mil pessoas, 20 mil homens, mais mulheres e crianças. Então era uma cidade grande, 300, 400, 500 mil pessoas devia ter nessa cidade. E Jonas, ele começa ali a pregar. Jonas, ele começa a anunciar. Jonas, ele começa a falar da palavra de Deus. O texto ele não descreve, mas eu tento imaginar os milagres que foram feitos neste lugar. As manifestações espirituais que aconteceram. Certamente foram manifestações fora do comum para o tempo do Antigo Testamento. Porque em menos de 40 dias, toda a cidade se converteu, do rei ao morador de rua. Não foi só falando de Deus que ele conseguiu isso. Acho muito pouco provável. O texto ele não entrou em maiores detalhes, mas eu tento imaginar quantas manifestações aconteceram para um povo mau, um povo que errava tanto que a sua maldade chegou ao céu. Um povo tão ignorante que não sabe discernir a sua mão esquerda da sua mão direita.
Traduzindo, não sabe dizer o que é certo e o que é errado. Tudo é certo. Este povo, com essas limitações, nesta situação, todos se convertem em menos de 40 dias. Não foi pouca coisa que aconteceu. Todo o povo se veste de pano de saco. Todo o povo passa a jejuar. Dos homens aos nem os animais puderam comer e beber nesse dia. Até eles foram obrigados a jejuar. Para que, quem sabe assim, Deus pudesse reconhecer a mudança deles e não fizesse o mal que tinha dito que faria. O que será que aconteceu nesta cidade que convenceu o povo a tamanha atitude e a crer num Deus que provavelmente nunca tinham ouvido falar? Poxa, depois de o povo inteiro se converter e Deus reconhecer, eles mudaram. Não permitiu que acontecesse o mal que aconteceria. Jonas devia estar feliz da vida, né? Poxa, os textos dizem que nós fomos escolhidos para dar frutos, e frutos que permaneçam. Jonas foi pregar em Nínive. Não foram 40 ou 50 que se converteram, a cidade inteira se converteu. E agora o Espírito Santo me lembra da história de Ló. Ló também passou por algo semelhante. Ele foi pregar em duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ele foi pregar nessas cidades e disse: Senhor, se apenas 5 pessoas se converterem, me prometa que tu não vai destruir aquela cidade. Sim, se apenas 5 se converterem, eu não destruirei aquela cidade. Quantos se converteram? Nenhum. Agora nós estamos falando de uma outra cidade que desagradou a Deus de forma bastante semelhante, que Deus também disse que haveria de destruir, como tinha falado de Sodoma e Gomorra. Jonas entra nessa cidade, Ló entrou, ele, a esposa e as filhas. Eram em torno de 4 pessoas para pregar. Jonas entra aqui sozinho, cara e coragem. A cidade inteira se converte. Torno a dizer, eu não acredito que foi só palavras. Jonas dava uma liberdade para Deus agir muito forte, muito grande. Era uma característica. Jonas conseguiu perceber no povo de Nínive qualidades que lá Ló não conseguiu encontrar no meio de Sodoma e Gomorra. Tanto que as cidades foram de fato destruídas como Deus disse que faria. Aqui o mesmo não acontece, pois a cidade inteira se arrepende e passam a praticar rituais que eram exclusivos do povo hebreu, que era exclusivo do povo de Israel. Jejum, oração, humildade. Depois do povo todo se converter, da cidade inteira ser salva, capítulo 4. Jonas fica triste. Até agora operou o servo de Deus Jonas. Agora começou a operar o homem Jonas. E o homem Jonas ficou triste. Ficou muito triste. Ficou muito magoado mesmo. Através disso eu percebo que Jonas, um dos defeitos que ele tinha na sua personalidade, ele era uma pessoa que se magoava com muita facilidade. Qualquer coisinha que desvia daquilo que ele gostaria, ele já fica triste, magoado, ferido.
e isso não é qualidade de pessoa que vence na vida, que desenvolve grandes coisas na vida. Geralmente a pessoa que tem esse defeito, ela tem uma vida muito limitada, muito sofrida e não passa muito disso. Observe que ele fica tão triste que ele diz para Deus, ele pede para Deus lhe tirar a vida. Poxa vida. Uma cidade inteira se converte. A cidade inteira passa a acreditar em Deus e nas palavras de Jonas como nunca acreditaram antes. Se Jonas, ao invés de ficar se preocupando com bobagem, desse crédito a isso, ele, por exemplo, poderia ser muito abençoado por Deus junto a esse povo. Porque para um povo que viu toda a mudança, toda a transformação, viu todos os milagres, para eles ajudarem a Jonas, darem uma casa para ele, darem uma renda para ele cuidar e continuar ensinando, era barbado, era fácil. Ele poderia ser, quem sabe, um funcionário do rei. E viver tranquilo. O povo ia viver muito melhor e muito mais feliz, como já estavam experimentando, consequência essa que os levaram a acreditar e a servir a Deus de uma forma que nunca tinham feito antes. Nunca tinham feito antes. Sabemos que a nossa proximidade com Deus, ela não é instantânea, mas acontece ao longo da nossa vida. Milagres acontecem, acredito que muitos de vocês poderiam ter milagres, e já experimentaram milagres, fizeram uma oração a Deus, pedindo algo e receberam aquilo que pediram. Não é verdade? Amém? Amém. Esse povo experimentou a mesma coisa. Mas eles, vamos dizer assim, eles eram crentes há cerca de 30 e poucos dias, quem sabe? Nem 40 dias. Haveria ainda muita coisa para se ensinar, se mostrar. Toda a história de Abraão, toda a história de Isaac, toda a história de Jacó, toda a história de José, toda a história de Moisés, toda a história de Samuel, toda a história do período dos juízes, toda a história de Davi, toda a história de Salomão, do seu filho, dos erros e pecados de Jesus amado, tem assunto para anos. Jonas não percebeu que o trabalho dele junto a Nínive tinha recém começado. Não, lá estava ele triste, chorando as mágoas, porque não aconteceu aquilo que ele disse que haveria de acontecer, se o povo não se arrependesse. Mas se o povo se arrependeu, como é que vai acontecer? Resultado, o próprio Senhor disse: Jonas, é certo você se sentir desta forma? E ele, beiçudo, foi lá para o meio do deserto. O rei tinha dado crédito a ele. Não, ele pegou uma meia dúzia de taquara, um pedacinho de lona, foi lá para o meio do deserto, fez um barraco e sentou lá. Que é o homem bravo? Que é a pessoa teimosa? Deus está querendo abençoar por aqui. Não, o teimoso tem que ir lá para o meio do deserto, sem nada, não tem comida, não tem água, um sol que é uma desgraça. Não, é lá que ele quer ficar. O teimoso só se quebra, não adianta. Lá Deus ainda levando em conta, poxa, Jonas é teimoso, não vou dizer que nem mula, porque a mula não chega tanto, mas é teimoso. O próprio salmista Davi disse que tem pessoas que é como uma mula ou uma jumenta. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Salmos, que fala isso. Lá está Jonas, beiçudo, brabo, no meio, afastado no meio do nada. Pelas características ele devia estar assim próximo à praia, sentado numa duna, debaixo de uma tenda de taquara e lona, olhando para a cidade. Olha a cena. Durante a noite nasce uma aboboreira, como o texto diz, tipo assim um pé de chuchu, né? E encobriu toda a barraquinha dele, claro.
ficou muito mais fresquinho. Uma lona esquenta, que é um negócio, né? Uma planta faz aquela sombra mais fresquinha devido à umidade que ela larga nas suas folhas, né? O clima fica muito melhor. E ele ficou feliz da vida. De noite, Deus manda um bicho que comeu a planta e ela secou. Jonas voltou a ficar triste. Tem muita gente que é assim. Deus manda ir pela direita, ele teima e vai para a esquerda. Lá de repente, ao longo da sua vida, uma coisa dá certo. Nasce um pé de chuchu, ele fica feliz da vida. No outro dia dá tudo errado de novo e volta a ficar triste. E ainda diz, porque Deus esqueceu de mim. Que até isso que eu achei que ia dar certo não deu. Acorda, sai do meio do deserto, tchê. Aí o máximo que tu vai colher é pé de chuchu mesmo. Sai daí, Deus tem uma cidade inteira para te abençoar e para te ajudar. E você está teimando com Deus, indo pelo lugar errado, indo para a direção errada. Quer continuar no erro, é um direito seu. Deus nunca pegou Jonas pela mão e levou para dentro da cidade. O teimoso ficou lá. Até que Deus disse para ele, Jonas, você ficou triste por causa de um pé de chuchu que nasceu num dia, morreu no outro, tu não cuidou, tu não plantou, que tu não fez nada. E tu não quer que eu tenha pena de um povo que eu criei, que eu botei no mundo, que eu cuidei e que eu trouxe a ti para que pregasse e ensinasse a eles a verdade? Como que eu não teria compaixão de um povo que não sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque nunca tiveram alguém que realmente ensinasse para eles o que é certo e o que é errado? E o livro termina por aqui. Não fala que Jonas aceitou, não fala que Jonas mudou de opinião, não fala que Jonas se converteu. Também, se morreu assim no céu, infelizmente não entrou. Tomara que tenha se convertido. Mas que você não seja assim. Que você olhe para as tuas teimosias, para as tuas certezas, para as tuas confianças, para a vida que você teve até hoje. As escolhas que você tomou te levaram a ser feliz? As decisões que você tomou te levaram até a vida que você gostaria? Se não, isso prova que você precisa mudar radicalmente. Só que outra coisa que também é uma verdade, nesse momento você não possui conhecimento para mudar. E tu tem que reconhecer isso. Eu tenho que mudar, mas não sei como mudar. É claro que não sabe. Se você soubesse a forma certa de fazer o bolo, você nunca ia errar o bolo. Ninguém sofre na vida porque quer. Ninguém padece na vida porque gosta. Eu tenho prazer de chutar a quina da mesa com o meu dedinho, que tu não imagina. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é mirar a quina e fincar o dedo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu tenho tanto prazer em passar fome que eu não compro comida, só para ter o prazer de passar fome. Ninguém faz isso. Mas passa por tudo isso. Passa porque falta o conhecimento, falta a sabedoria e falta Deus na vida da pessoa. Para isso que a gente vem à casa de Deus. Para isso que a gente vem à igreja. Para que a gente possa aprender do que eu tenho que me livrar. A Bíblia diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá em Mateus capítulo 11, 28 em diante. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo de Deus é leve e o teu está pesado, tem coisa errada. Tu está levando um fardo que não é teu. Só que largar esse fardo é uma questão de escolha minha e sua. Porque para largar esse fardo eu preciso mudar de comportamento. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Há coisas que eu gosto de fazer, mas que a Bíblia diz que é errado. Eu vou ter que parar de fazer. Porque elas me dão prazer agora, mas me cobram um preço caro depois.
Porque o salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte dos teus sonhos, a morte da tua alegria, a morte da tua esperança, a morte das tuas expectativas. O pecado, ele corrói, ele te dá uma alegria momentânea agora, mas corrói todo o restante depois. Esse é o preço. Este é o preço. Satanás, através do pecado, ele toma posse daquilo que é teu, porque é uma troca que você faz com ele. Ele te dá uma alegria momentânea, em troca de tudo que seria uma alegria eterna. Por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus, errais por não conhecer as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Quando a gente estuda a tentação de Cristo, quando Cristo foi tentado no meio do deserto, a gente vê que as 3 propostas que o diabo fez para ele foram simplesmente absurdas. Simplesmente absurdas. Porque tudo aquilo que ele ofereceu, Cristo tinha muito mais no céu ao lado do Pai dele. Só que ele continua oferecendo as mesmas propostas, porque quando tu não tem o conhecimento da palavra de Deus, quando tu não conhece a Deus, tu aceita qualquer moeda. Porque tu não conhece o quanto Deus quer fazer por ti, o quanto Deus quer mudar a tua vida, o quanto Deus quer mudar a tua casa, o quanto Deus quer abençoar a tua família. Tu não tem noção do tamanho das bênçãos que Deus preparou para ti e para a tua família. Por isso você se contenta com moedas, com migalhas, com pouco que o diabo oferece. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Escolha bênçãos para que vivas, ou escolha maldição para que morras. Desde o início dos tempos, desde Deuteronômio, Deus já vem avisando. Deus colocou o homem e a mulher no paraíso. Eles trocaram tudo isso para comer uma fruta. Eles tinham milhares de frutas e de árvores diferentes, alimentos diferentes. Eles trocaram tudo isso, dizem que foi por maçã, logo por maçã ainda. Que é uma fruta assim que pessoalmente eu como acho que uma por ano quando chega isso. Poxa, trocou todo o restante por uma maçã. Foi ele capinar, arar, lavrar, se ralar, só porque teve o prazer de comer uma fruta. Jesus amado, não sei que nome que se dá para isso. Só que não adianta a gente culpar Adão, culpar Eva. Quanta gente eu já escutei, bispo, se eu pudesse eu dava na cara de Eva. Meu amigo, Eva cometeu uma falha, um pecado. Quantos tu já cometeu ao longo da tua vida? Certamente tu já errou milhares de vezes, mais do que Eva. Porque naquele tempo Eva ia errar em quê? Era ela e Adão. E mato e céu. Vai errar em quê? Ah, ficou magoada com o irmão. Mas que irmão? Era só com Adão e os filhos. Ah, ela deu na cara da vizinha. Mas que vizinha? A macacachita? Entende? As oportunidades de pecar e de errar que Adão e Eva tinham eram infinitamente inferiores às que nós temos hoje. A chance deles errar no paraíso era só de um erro. Depois deles, esse dia eu estava lendo um estudo que mostra que depois disso, então, existem cerca de 120 pecados diferentes. 120 pecados diferentes. Eva podia errar em um. Nós temos mais de 100. E aí tu multiplica por todas as vezes que tu já cometeu o mesmo pecado, o mesmo erro. Eva, depois que comeu uma frutinha, agora podia comer o pé, não faz diferença mais. Não? Então nós precisamos ser diferentes. Essa consciência tem que nascer em nós. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é.
As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esqueça o teu passado, esqueça as tuas mágoas, esqueça a tua tristeza, esqueça a raiva, esqueça o ódio, apaga isso da tua vida, esqueça as mágoas que tu tem contra quem quer que seja, perdoe a todos que tem que perdoar, não interessa se eles merecem ou não, você merece ser feliz. E você nunca vai ser feliz se continuar levando nas costas uma carga negativa sobre os ombros. O ódio vem do diabo, a raiva vem do diabo, a mágoa vem do diabo. Se isso está na tua vida é porque você está com ele. E não há como Deus agir numa vida que quer andar nas trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Está escrito em João capítulo 1 isso. Então busca Deus. Coloca Deus na tua vida, te propõe a ser diferente, te propõe a mudar, te propõe a colocar Deus de verdade. A partir de hoje eu quero Deus na minha vida e não arredo o pé mais. Vou mudar no que tiver que mudar, vou ser diferente naquilo que tiver que ser diferente, vou fazer aquilo que Deus desejar para a minha vida, pois tenho certeza que se eu fizer isso, assim como Deus foi bom com o povo de Nínive, e repreendeu deles tudo aquilo que podia destruir, vai fazer o mesmo na tua vida, na tua casa, no teu lar. As bênçãos vão começar a aparecer, as vitórias vão começar a aparecer, e a alegria, a felicidade, quem sabe você nunca sentiu, você vai passar a sentir, porque a felicidade só Jesus pode dar. João 14,6, primeira mensagem que eu preguei na vida. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Diz Tomé: mas Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos entregar a nossa vida a Deus, vamos servir a Deus de todo o nosso coração, tendo em mente, cada culto que eu venho no domingo, cada culto que eu venho na quarta, eu estou acrescentando conhecimento à minha vida, eu estou aprendendo aonde eu tenho que ser diferente. Isso é humildade. A pessoa que entende: eu não sei nada, eu sou ignorante diante de Deus, eu preciso aprender. Essa pessoa é inteligente, porque ao invés de insistir nos mesmos erros, ela quer descobrir como começar a acertar e como ser feliz com Deus. Deus te ilumine, Deus te abençoe. Vamos